a coisa fugiu do controle total. O pessoal não tá entendendo a diferença entre uma piada e uma opinião. A atividade do humorista hoje é uma atividade de risco. Total. Insalubre. Total. E saber que, por exemplo, eu nem conhecia o Léo Lins, continuo não conhecendo. Não gosto, nunca ri de piada de mau gosto, seja lá em relação ao que for. Mas o problema é que isso não desfaz o fato de que, na minha opinião, as piadas que eu acabei vendo por causa dessa história, achei todas de mau gosto. Eu tenho um treinamento completo que te ensina o exato passo a passo de como você pode faturar em dólar através da internet. Sim, e o melhor, sem precisar saber falar inglês. Não se preocupa, pode fazer de qualquer lugar do mundo, mesmo que você seja um absoluto iniciante. Se você quiser saber como que você pode fazer isso, é só clicar no botão aqui abaixo e saiba mais. Te espero no outro lado. As redes sociais podem tentar fazer isso com você fora das redes sociais. Então, mas a gente está vivendo exatamente esse momento com o Léo Lins ou com o Danilo ou várias pessoas que acontecem em relação à piada. Antes era proibir a piada, agora é tira esse material da internet e no caso do Léo Lins até de ser proibido de sair de São Paulo. Ou ele quando sair não pode ficar mais de 10 dias. A coisa fugiu do controle total. O pessoal não tá entendendo a diferença entre uma piada e uma opinião. Então, a atividade do humorista hoje é uma atividade de risco. Total. Insalubre. Total. E eu diria que... Pelo que o advogado falou, se você fizer uma injúria racial, você tem uma pena menor do que você contar uma piada e alguém achar que aquela piada é racista. Porque foi dita como que é? No intuito de lazer, sei lá. Mas ela tem um peso maior na hora de decidir. Do que a injúria direta. Exato. Confessa. Uma injúria confessa, né? O humorista é hoje uma profissão insalubre e eu diria que cada vez mais o pensamento público é a profissão. O que nós dois fazemos é uma profissão insalubre. Total. Certo? Cada vez mais ela pode se transformar numa... Isso depende muito do caráter de maturidade das autoridades judiciárias do país, certo? De serem prudentes, que é uma grande virtude política, segundo Aristóteles, de serem prudentes e de não embarcarem em qualquer tipo de moda de comportamento que existe e saber que, por exemplo, eu nem conhecia o Léo Lins, continuo não conhecendo. Não gosto... Nunca ri de piada de mau gosto, seja lá em relação ao que for. Sim. Por temperamento. Na verdade, eu não sou uma pessoa que gosta muito de humor. Ah, é? Eu não sou. Você não procura esse tipo de entretenimento? Não procuro. Tá. Isso desde sempre. Ah, é? Por temperamento. Tá. Né? É claro que se eu, por acaso, vir um filme, uma comédia engraçada, eu vou dar risada. Entendi. Mas imagine que eu estou na frente... procurando... Abrir o Netflix. Tipo assim... Não vai pegar uma coisa do Adam Sandler. Nunca. Entendi. Eu nunca vou escolher um filme no menu que esteja escrito comédia. Assista Embriagado de Amor dele, que é muito bom. Não é comédia. Eu não sei se eu assisti. Tem o Joias Brutas também, que é dele que... Esse é filme sério. Esse é sério. Esse eu sei. Exato. É um filme sério. Mas eu tô falando assim, comédia. Quando tá descrito lá na rubrica comédia, eu passo direto. Por incrível que pareça, eu também não assisto muita. Eu não sou. Eu não tenho... Eu prefiro... terror, suspense, drama, eu também sou, mas eu posso até pegar um drama ou outro, mas eu gosto mais de terror, de suspense, policial, thriller, né? Pra mim, filme é quase sempre diversão. Entendi. Eu gosto de La Von Trier também, mas quando eu tô a fim de pensar, e não de vez em dia, quando. Não é todo dia porque eu penso todo dia. Já trabalha então, com isso. Então, quando eu fico na frente de uma tela, não é normalmente para pensar. Exato. Né? Mas, então eu já não sou um grande consumidor de comédia. Mas você entende o valor que ela tem como arte. Eu entendo completamente. Exato. Entendo o valor da comédia como alguma coisa que pode, inclusive, chocar. O próprio Humberto Eco... Criar um desconforto... De criar desconforto. Para você... Isso não só a comédia... Já aconteceu isso nas artes, na pintura, na dança, em cinema, daquele autor querer chocar a pessoa para
levar para outro lugar. Porque a comédia é a forma mais fácil de Exato. você fazer isso. Não, e outra, e a pessoa tá com a própria roupa do corpo e com o nome dela Sim, falando. Ela fazendo. não é um personagem. Exatamente. Né? Então, eu acho muito perigoso, inclusive, eu fico pensando, né? Você proíbe um comediante de sair de São Paulo Não, e quando no caso você é dele, roubado, assaltado, É. Não, assassinado, no caso na dele marginal. no caso dele, você não pode fazer piada com esses assuntos. Esse. É uma pré-censura. É. Não sabe o que ele vai dizer e já proíbe. Eu acho Então, perigoso, né? Mas o problema é que isso não desfaz o fato de que, na minha opinião, as piadas que eu acabei vendo por causa dessa história, achei todas de mau gosto. Nenhuma delas engraçada. Mas. Nunca daria. O ingresso, Eu provavelmente não daria o ingresso para humorista Sei. nenhum. Mas talvez desse para o David Chappelle. Que também. Ou Rick Gervais. Você viu do chapéu a briga que ele Vive se batendo. com a comunidade né? LGBT. A questão que ele chama de Alphabet People, né? Mas assim, o pessoal das letras, né? Você chegou a ver o set dele sobre isso? Vi. Do carro, de sentar. Vi. Tipo, eu sou negro, eu já tô nessa há mais tempo, vocês estão chegando agora. Aliás, esse é um argumento muito famoso dele. Ah, né? é? Essa questão de que ele é negro. Da minoria. Ele costuma dizer que quando ele entra em conflito com uma pessoa trans nos Estados Unidos e ela chama a polícia contra ele, naquela hora ela é só um branco. Exato. Deixou Esse de ser argumento minoria. ele fala. É muito bom É esse só um argumento. branco. Ou uma branca. É. Né? E ele continua negro. Exato. E ele fala: qualquer negro sabe que jamais deve chamar a polícia pra nada Exato. nos Estados Unidos. Porque ele vai se ferrar. Então, nesse sentido, ele quebra a linha, ele puxa, estica, ele vai em lugares onde a pessoa fala, ei, você vai falar disso mesmo? Ele fala e banca. E como ele dá muito dinheiro pra Netflix. Nossa, porque tentaram tirar, você sabe. Então. E a Netflix bancou. Então. Mas só porque ele dá muito dinheiro, eu Mas acho. isso porque os Estados Unidos é um país com uma série de problemas. Os Estados Unidos têm um mercado monstruoso. Tem espaço pra todo mundo. E nessa hora o mercado banca. É. Entendeu? Aqui para no- o bem ou para o mal. aqui no Brasil não bancaria. Aqui não tem mercado. Aqui não tem nada disso. Todo mundo, qualquer perigo já tira o pé, né? Tira o Uma pé, marca vai desacelera, tirar, tira o patrocínio, não quer mais a figura. Então aqui é todo Qualquer mundo muito barulho na rede social, eu percebo mais isso. cuzão nesse sentido aqui do que nos Estados Unidos nesse sentido. Mas, independente de eu, pessoalmente, De gostar, como de consumir. consumidor, não gostar Entendi. do humor dele, preferir o David Chappelle, por exemplo. Você não conhece um cara chamado Jezelnik? Não. Depois eu te mando um link pra você ver. É no nível do Léo Lins, só que lá nos Estados Unidos. É? É aborto, é atentado, ele só... Cara, são as coisas mais absurdas. Muito heavy. O show dele vai aumentando e chega no final, você fala, cara, ele não tá falando isso. E ele fala. Mas desculpa, você ia falar, deve você ser. ia falar, você não consome, não... Então, mas isso não impede de que eu entenda que é muito perigoso quando você começa a analisar frases. Tirar do palco e Já é escrever- censura. Tem uma piada do... Bill Burr. Conhece o Bill Burr? Não. É outro comediante estilo chapéu. Mas ele tá falando uma piada assim, que pegaram um texto dele e colocaram no jornal. A mesma coisa que você vai transar e a menina fala, oh no, no, no. E aí alguém vai transcrever. E ela disse, no, oh no, no. Fala, não foi isso que ela disse, não foi desse jeito. Não foi desse jeito. E é a né? mesma coisa de você tirar uma coisa do show e colocar seco. E Chappelle disse, Dave Chappelle disse, como fizeram com o Chris Rock, né? Aqui no jornal no Brasil. Chris Rock, no último show, falou que assistiu tal filme só pra ver o Will Smith sendo chicoteado do não sei o que, não sei o que. Sim. Como se aquilo fosse realmente a opinião dele, o que ele gostasse disso. Tirou todo o contexto. Aliás, o Chris Rock é um cara que apanha também, né? Apanhou, tomou um soco do Will No Smith. caso do Will Smith, ele Não, ele tomou apanha um soco muito. mesmo, mas apanha bastante. Então, na Idade Média, e depois da Idade Média, se você vai a fontes históricas, Então, quando que... a Inquisição, que começou na Idade Média, um dos procedimentos dos inquisidores era pegar frases de livros, tirar essa frase do contexto e elencar as proposições, como se falava,
condenáveis. Tipo, ele está cometendo um pecado por causa Aqui, disso. aqui Nossa. eu pego, por exemplo, o caso de um místico, filósofo dominicano, mestre Eckhart, morreu por volta de 1328, a condenação da Inquisição dele saiu em 1329, ele já estava morto. Então, errou porque pregou em língua vernácula sobre tal tema e falou isso aqui para pessoas que não são capazes de entender, portanto, ele é condenado. Quer dizer, então, quando você vê alguma autoridade que tem poder de espada na mão, ou seja, lei, analisar textos com a intenção de identificar se ali existe ou não alguma coisa que possa ser passível. Analisar a intenção. Aí é perigoso. O cheiro de censura sobe. Esse quadro, Certo. o que você quis dizer com esse quadro? Então. Perguntando pro pintor. Por que você colocou uma caveira aqui, aqui e do um lado general aqui? isso, então. Porque o pessoal não se atenta que o poder hoje está com a esquerda, mas ele pode voltar para a direita e esse mesmo poder de censura pode pender para o lado mais conservador. Pode. Como já pendeu, né? Como os petistas acusaram o STF, todo mundo, Exato. de ferrarem o Lula para ele não derrotar o Bolsonaro em 18. E agora a direita americana acusa o Poder Judiciário americano de estar querendo ferrar o Trump porque o Trump tem chance de derrotar o Biden.